finalmente chegamos ao nosso último parágrafo, o parágrafo 26. E nesse parágrafo, Kardec traz como mensagem principal o otimismo em relação ao futuro harmonioso que se concretizará ainda nesse século. A união de pessoas sob uma mesma causa será fundamental para essa realização, e a observação da opinião pública pode fornecer pistas sobre a direção dos acontecimentos. Kardec, então, ele inicia esse parágrafo falando: já se desenha o harmonioso conjunto. Aqui ele sugere que um plano ou projeto está em desenvolvimento e começa a tomar forma. A palavra harmonioso está indicando que este conjunto é caracterizado por equilíbrio, ordem e beleza. Implica uma visão positiva e otimista do futuro. E Kardec continua: este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Aqui, Kardec faz uma afirmação em que esse conjunto harmonioso se concretizará plenamente antes do fim do século. A expressão resplandeça em todo o seu brilho está enfatizando o sucesso e a visibilidade desse projeto. A consequência direta será a eliminação de dúvidas e incertezas que possam surgir. E ele continua: porquanto daqui lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Aqui, nesta parte, ele está explicando o como essa concretização vai ocorrer. Através de potentes vozes, ou seja, de líderes, de ideias, de movimentos que vão influenciar, terão o papel de unir as pessoas. Quando ele fala congregar os homens sobre a mesma bandeira, a metáfora do campo suficientemente lavrado está sugerindo que as bases já foram estabelecidas, o terreno está preparado para o desenvolvimento e a disseminação dessas ideias. E Kardec fecha o parágrafo falando: enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Então, nessa última parte, Kardec está oferecendo uma orientação para o presente. Enquanto o conjunto harmonioso não se manifesta completamente, aquele que está indeciso entre duas opções, né? Quando ele fala aí, flutue entre dois sistemas opostos, deve observar a formação da opinião geral. Acredita-se que essa opinião refletirá a direção da maioria dos espíritos, ou seja, pessoas e mentes, e indicará qual dos dois sistemas opostos irá prevalecer no futuro. A ideia central aqui é que a observação das tendências e da opinião pública podem oferecer grandes percepções sobre o futuro da humanidade. Então, para finalizar esse 26º parágrafo, vamos analisar aqui quais os pontos mais importantes que foram estudados. Primeiro, nós temos o otimismo em relação ao futuro, em que a mensagem central é de esperança e confiança no futuro melhor, que será marcado por uma harmonia e pela superação de incertezas. Vimos também a união como força motriz, ou seja, a concretização desse futuro depende da união de pessoas em
torno de um objetivo comum. Isso implica na necessidade de liderança e de ideias que inspirem e mobilizem a coletividade. Vimos também um preparo do terreno, o que sugere que já existem as bases para essa transformação. As ideias e os debates necessários já foram iniciados, preparando o caminho para a mudança. E, por último, a observação da opinião pública, ou seja, a recomendação para aqueles que estão indecisos é de que observem a opinião geral, destacando assim a importância da percepção das tendências e do pensamento coletivo. Acredita-se que a direção da opinião pública reflete a vontade da maioria e acaba indicando qual o caminho que irá prevalecer.